Isso é o TDAH, é um transtorno de controle de impulsos. Quem não consegue controlar os seus impulsos não consegue programar o seu futuro. Vive em função do hoje. E quando você vive em função do hoje, o amanhã virá dependendo da sorte. E aí, beleza? Então, eu tô aqui sempre falando sobre TDAH e, eventualmente, vez por outra, alguém me manda uma pergunta no direct ou mesmo nos comentários. O que é TDAH? E eu achei que valia a pena vir fazer um vídeo um pouquinho mais elaborado, tentando explicar em resumo para vocês o que é o famigerado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tanta gente tem e muita gente ainda nem sabe que existe, né? Não está nem familiarizado com essa sigla. E para fazer isso eu vou tentar dividir em dois esse vídeo, que senão ficaria muito grande. Eu vou explicar hoje o que é o TDAH na criança, como ele atua na criança. É o mesmo transtorno, mas na criança e no adulto os sintomas vão ser diferentes. E daqui uns dias eu passo para vocês o que é o TDAH no adulto também. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá certo? Então, o desenvolvimento do sistema nervoso central, do cérebro da pessoa que tem esse diagnóstico, ele é diferente do que acontece com a maioria das outras pessoas. Eu tenho TDAH, né? Nós que temos o TDAH, temos um certo atraso, apesar de que essa não é a palavra ideal, mas podemos chamar de atraso no desenvolvimento de determinadas áreas do cérebro, principalmente de algumas estruturas do córtex pré-frontal, mas também em alguns outros locais menos importantes. Mas enfim, o córtex pré-frontal, a região mais à frente do cérebro aqui, atrás da testa, por cima dos olhos, entre os dois hemisférios, essa região é responsável principalmente pelo controle dos impulsos. Essas células do nosso sistema nervoso central, esses neurônios, eles bloqueiam, eles controlam, eles regulam impulsos que vêm de outras regiões, das regiões onde são mesmo gerados os nossos pensamentos, as nossas emoções, de onde vêm as nossas lembranças, né? E tudo aquilo vem em direção à nossa consciência, e antes de chegar à nossa consciência, normalmente, né, na maioria das pessoas, eles são modulados ali pelo córtex pré-frontal. E as pessoas que têm o TDAH têm uma dificuldade no processamento, né, nesse processamento regulatório, em frear esses impulsos, e é por isso que vem todos os sintomas. É por isso também que eu não gosto desse nome, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não gosto desse nome, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque eu acho que é um nome que tenta explicar muito bem, mas explica muito mal, né? Seria melhor um nome qualquer que a gente não confundisse, né? Que não levasse à confusão. Por quê? Porque, em primeiro lugar, isso não precisa ser um transtorno, acaba representando realmente um transtorno na vida dos seus portadores, mas não precisaria ser, e não vai ser mais um transtorno na vida de quem trata o TDAH e de quem reconhece os sintomas, entende o que está acontecendo e se policia, né, busca estratégias para combater esses sintomas. Além disso, não há exatamente um déficit de atenção. O que existe é uma certa dificuldade para manter o foco da atenção naquilo que não é muito interessante para a pessoa ou que não é muito urgente, muito motivador. Se a tarefa é divertida, é muito interessante, é muito urgente, a pessoa consegue manter o foco da atenção. E além disso, a gente tem também uma atenção difusa, né? Aquela atenção que te permite perceber as coisas no meio sem necessariamente estar com todo o foco naquilo. E nisso as pessoas com TDAH podem ser até melhores. Além disso, a hiperatividade nem sempre está presente. Aliás, essa é outra pergunta frequente. Em breve eu pretendo trazer também um outro vídeo explicando sobre o que é o TDAH sem o H e com o H, né? Sem hiperatividade e com hiperatividade. Mas como eu ia dizendo, a hiperatividade nem sempre está presente. E por não estar presente muitas vezes, como a gente usa essa sigla, né, com frequência, TDAH, ou falamos transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa diz,
Eu não sou hiperativo, então eu não tenho esse problema. O meu filho não é hiperativo, ele não tem esse problema. E aí muitas vezes fica sem diagnóstico e sem tratamento, que é o pior de tudo. Portanto, se não é todo mundo que tem hiperatividade e se o déficit de atenção não é tão facilmente reconhecido pela maioria das pessoas como déficit de atenção, às vezes a gente se engana e pensa que não tem. Todos os dias eu recebo, desde que eu criei esse Instagram, mensagens de pessoas me dizendo: eu nunca imaginei que eu tivesse isso, mas eu me reconheci completamente nos seus vídeos, né? Eu sou exatamente daquele jeito que você falou. Mas nunca imaginei que tivesse déficit de atenção, porque eu sou muito atenta naquela coisa específica que eu faço. Ou não tenho hiperatividade, mas sou como você disse. Por isso, como eu já disse, não gosto muito do nome. Enfim, eu já havia explicado, o problema é no córtex pré-frontal, na modulação dos impulsos, no controle, na regulação dos impulsos. E como que isso vai acontecer na prática na vida da criança? A criança chega à sala de aula, ela quer assistir a aula. E ela quer assistir a aula, porque ela sabe que ela tem que fazer uma prova depois, que vai ter uma avaliação, que vai ter um feedback para a mãe, para o pai e tudo mais. E ela quer, como toda criança quer, dar um bom resultado, dar uma boa resposta. E ela tenta prestar atenção na professora. Mas enquanto a professora está dando a aula, a criança está tentando bloquear todos os impulsos do inconsciente, mas o córtex pré-frontal não funciona muito bem e o impulso passa. Às vezes não é um impulso de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, de ter um movimento ou uma ação. É um impulso mental, é uma lembrança, é uma imagem qualquer, uma associação, um novo pensamento que foi formado a partir daquelas informações que estão vindo da aula, que vem na direção da mente consciente, mas passa direto, né? Essas estruturas que deveriam ter bloqueado esse impulso não funcionam muito bem, o impulso passa e agora você não está mais prestando atenção na aula, você agora está pensando em outra coisa. E dessa outra coisa em outra, e dessa outra em outra, e outra, e outra, e outra. E quando você vai perceber, a professora te chama e você fala: oh, não estava nem aqui, né? Não estava ligado, não estava voando. Estava fora do ar, não estava ali na aula e, obviamente, o conteúdo não vai ser absorvido, a matéria não foi aprendida, quando chegar a prova você não vai ter um bom desempenho. Da mesma forma que isso acontece enquanto você está na aula, acontece quando você está tentando fazer uma leitura, acontece quando você está conversando com uma pessoa, acontece quando você está participando de qualquer outra atividade que exigiria o foco da atenção ali por um tempo maior e você não consegue. Às vezes assistir a televisão não é tão fácil porque você perde o foco da atenção. E aí a criança vai começar a ficar com déficits, né? Principalmente na educação. A criança que é muito desatenta, ela acaba tendo notas ruins, tem muitas vezes uma dificuldade já no período de alfabetização e vai ter um prejuízo cada vez maior na escola. Nem sempre isso acontece. Às vezes a criança é muito inteligente e ela consegue absorver a matéria mesmo com pouco tempo de atenção, mesmo não tendo ficado muito tempo focada. Aqueles breves períodos ali em que houve ali um pouco de atenção na aula foram suficientes para que ele aprendesse tudo. Tem crianças com TDAH que quando entram na fase de alfabetização já aprenderam a ler sozinhas, porque tem essa percepção, essa pega mais rápido das coisas e percebeu antes e conseguiu aprender, claro, com o apoio dos pais, de outras pessoas que acompanham, a aprender até antes. Outras crianças que são muito hiperativas, mas que conseguem desenvolver bem na escola nos anos iniciais, isso pode acontecer porque a criança, sendo muito hiperativa, ela consegue segurar a atenção um pouquinho, nesse pouquinho de tempo ele copia toda a matéria, ele faz todo o exercício, ele aprende tudo muito rápido e logo ele termina e aí ele vai prejudicar a aula, ele vai conversar, se levanta, sai da sala, pede para ir ao banheiro, pede para tomar água, pede para fazer tudo a todo tempo. E também pode estar recebendo diagnóstico, mas não foi percebido ali logo no começo um prejuízo na escola tão importante quanto o daquele que é muito desatento.
Portanto, tenha atenção, né? Tenha cuidado com todas essas variáveis, porque o TDAH não é uma coisa só. Todo mundo que tem TDAH não é igualzinho um ao outro. A gente tem, é claro, muitas diferenças entre nós, e se a gente não ficar atento a isso, né? Se a gente ficar com um preconceito de que é só aquilo, a gente não vai identificar. Quantas e quantas vezes eu já não ouvi as mães falando: não, doutor, mas eu sou professora, eu tenho certeza que meu filho não tem TDAH. Ele não é igual aqueles meninos encapetados que tem lá na escola que eu conheço, que tem TDAH. O meu é tranquilo. Ele é tranquilo, mas ele tá viajando, ele tá voando, ele não tá nem aí. E acaba também não aprendendo. Além da questão da atenção, tem também a questão da hiperatividade. E a hiperatividade vai acontecer pelo mesmo motivo que a criança perde a atenção. A criança, ela tem impulsos de se mexer, de se levantar, de correr, de subir nas coisas, de falar as coisas, e ela não contém esses impulsos, ela não modula o impulso, ela não se dá aquele instante para refletir se vale ou não a pena fazer aquilo. E antes que ela perceba, ela já fez. Num instante as coisas acontecem. E aí os prejuízos vêm, e vêm muito rápido também, porque essas crianças vão se acidentar muito mais, elas vão ter dificuldade na relação com os colegas, porque eles atuam de forma muito impulsiva e isso acaba incomodando os outros. Ele não brinca tranquilamente, ele quer sempre passar na frente dos outros, ele interrompe a conversa dos adultos, ele não consegue ficar parado. Pelo mesmo motivo, impulsos vêm e não são controlados. Essas crianças também são muito sensíveis às vezes. Às vezes a gente vai ver essa sensibilidade como a gente usa a mesma palavra. É uma criança que tem mais facilidade para chorar, que acaba sentindo efeitos assim de uma situação negativa, de uma situação que causa tristeza com um pouco mais de intensidade. Mas às vezes essa sensibilidade vai se reverter numa irritabilidade, né? Principalmente no menino. O menino é ensinado desde cedo que ele não deve chorar, que o menino não chora e tudo mais, e aí ele se irrita com mais facilidade. É o famoso pavio curto, estupim curto, né? É aquele que reage imediatamente a qualquer situação. E tudo isso acontece pelo mesmo mecanismo. Você não bloqueia os impulsos e quando você vê as coisas já aconteceram. Quando você viu, o foco já saiu da leitura ou da aula e está em outra coisa. Quando você viu, você já falou que não deveria. Quando você viu, você já subiu nas coisas, já quebrou as coisas, enquanto não deveria ter ficado quietinho, já saiu da sala, já correu, já aconteceu tudo. Isso é o TDAH, é um transtorno de controle de impulsos. Quem não consegue controlar os seus impulsos não consegue programar o seu futuro. Vive em função do hoje. E quando você vive em função do hoje, o amanhã virá dependendo da sorte. Você não fez programado, você fez só o hoje. Aquilo que você deveria ter programado você não faz porque tudo que você fez nos impulsos. E mais uma vez, prejuízos irão acontecer e muitas vezes prejuízos muito significativos. Portanto, se você identifica em você mesmo, ou no seu filho, no seu sobrinho, no seu neto, nos seus alunos, em qualquer outra pessoa, criança que é do seu convívio, esse tipo de sintoma, esse tipo de característica, sugiro que procure um médico, de preferência um psiquiatra, que tenha experiência com criança, ou ainda da infância e adolescência, né, um psiquiatra especialista na psiquiatria da infância, para tirar as dúvidas. Às vezes os neuropediatras, né, existem alguns neuropediatras que também vão saber identificar e tratar o TDAH para que possa fazer um tratamento. E mais do que tudo, não deixe de buscar cada vez mais informação. A informação a respeito de como são as características do seu filho e qual é a melhor maneira de lidar com elas é a coisa mais importante que você pode ter, mais significativa para proporcionar para o seu filho um bom desenvolvimento. Então siga aqui o meu perfil e outros tantos que falam disso, tem tanta gente falando sobre isso hoje, existem vários livros, me mande perguntas, faça comentários, que vai ser um prazer responder e trazer cada vez mais informações para vocês. Beleza? Por hoje é só, no próximo vídeo eu falo como isso funciona nos adultos. Até mais, tchau, tchau.